que precisa aprender sobre esse nicho. Se você não trabalha com moda infantil, mas está pensando em expandir para esse nicho aí na sua loja, também é super interessante. Tem muita gente que tem esse questionamento. Será que seria legal colocar moda infantil aqui? Eu trabalho com moda feminina, moda masculina, etc. Vamos falar sobre isso hoje também, tá? Então aproveitem e compartilhem aqui a live para que mais pessoas possam se beneficiar, sabendo que não vai ficar gravada, né, gente? Então vocês vão ter que aguardar aquele PDF lindo. Quem já pegou o PDF aí, deixa aqui nos comentários também, tá? Então, estão prontos aí para nossa aula, gente? Então vamos lá, vamos falar de moda infantil, como ter um negócio de sucesso com as crianças e adultos, em todas as fases desses consumidores. Olha só. Como eu já expliquei para vocês, todo o meu método, onde a gente vai falar de estoque, de custo de produto, de margem de lucro, de venda desses produtos, etc, tá? Ele vai se aplicar para todos os tipos de produto de moda. Então, moda feminina, masculina, infantil, vestuário, calçados e acessórios, independente do canal de venda que você utilize. Não faz nem... A gente só vai trabalhar com markups diferentes se você vende no atacado, se você vende num shopping de atacado, por exemplo, ou se você vende no varejo. Agora, se esse varejo é no seu condomínio, que você bate na porta da sua cliente, você leva a roupinha lá, ou o sapatinho, ou a blusa lá, dá na mesma. O que a gente quer é vender os produtos. Ou se você tem uma loja num super shopping, dá na mesma. A gente quer vender os produtos. Inclusive, uma das maiores tendências aí do varejo como um todo é o que a gente já não fala de multi-channel, né? A gente já fala de omni-channel. O seu cliente compra de todos os seus canais. Ele olha você no Instagram, ele fala com você no WhatsApp, ele vai buscar ele no seu... Tem aluno meu que tem confecção e que tem marca e que acaba fazendo uma lojinha, uma portinha ou uma frentinha bonitinha, porque tem gente que vai lá na fábrica comprar, né? Buscar, compra no Instagram e vê que a tua fábrica ali no interior, não sei da onde, e fala, eu moro aqui perto, pega o carro, vai lá e busca. Então, assim, as pessoas vão comprar em qualquer ponto de venda que você esteja. O que a gente quer aqui com o método Moda de Sucesso Pro é comprar ou desenvolver, né, os seus produtos e vender ele de forma qualificada, lucrativa e que você tenha o estoque correto para fazer essa venda. Tanto faz como que você vende, tá? Se você vende no Instagram, etc, tá? Então é por isso que a gente precisa esclarecer isso, porque vários de vocês veem meus vídeos e perguntam, mas e moda infantil? Fala a mesma coisa. Agora, essas lives aqui sobre o produto em si, tá? Gente, eu vou... Como ter acesso ao PDF? Falei no começo da live, tá? Tá no meu canal do Telegram, que você vai aqui no link do perfil, tá lá os anteriores, ou se confirma lá no Moda de Sucesso Pro, no workshop da semana que vem, www.modadesucesso.com.br, e pode entrar no meu grupo do WhatsApp que tá lá também. Aqui no Instagram eu só esqueci de desativar os comentários, que eu vou focar nos comentários aqui, mas estou vendo todos vocês aqui pelo olhinho ali, tá bom? Vocês aqui no Facebook também, tá? Só pra eu olhar só pra um lugar aqui, pra eu conseguir seguir os comentários só num lugar, senão eu me perco, tá? Então, essas aulas aqui, quando a gente tá falando de produtos específicos, tá? Esses das 6 da tarde, eu vou falar então das peculiaridades que a gente tem desse nicho específico, porque todo o resto, o processo de compra, de gestão de estoques e etc., eles vão ser o mesmo, tá? Agora a gente vai, como a gente falou ontem na de acessórios, na outra live de acessórios, agora a gente vai falar de moda infantil, o que vocês têm que prestar atenção, que é diferente para esse nicho aqui, tá? Deixa eu ver aqui, tá tudo ok aí, gente? De conexão? De vez em quando ele vai dar uma travadinha aqui, só pra gente conferir que tá tudo ok aí. Estão me vendo, me ouvindo ok? Pra gente seguir aqui, beleza? Então, tá bom. Ok. Tudo bem? Tá bom, tô vendo aqui então. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Então, que peculiaridades que a gente tem que pensar quando a gente vai falar em moda infantil, tá? Como o título da aula aqui tá falando. A moda infantil, diferente da moda adulto, a gente, quando pensa no público-alvo, a gente tem mais de um público-alvo e esses públicos-alvos, eles têm várias fases dos seus negócios também, tá? Então é isso que traz essa complexidade, porque você vai buscar, obviamente, encantar essa criança, vestir essa criança. A gente vai falar de outras peculiaridades também, como grade, que foi outro assunto que a gente trabalhou ontem, né, quando falou de acessórios também, que é super importante saber aqui aonde que você vai focar.
Só um minuto aqui, gente. Ok. Certo. E a gente vai trabalhar também como que a gente vai vender para quem vai tomar a decisão da compra, tá? Quem tem filho aqui ou tem criança ou já trabalha com moda infantil e já tá nesse nicho há algum tempo vai saber do que eu tô falando. É aquela piadinha, né, que a gente fala que você tinha um jogo de futebol, né, na era do Brasil com a Rússia, alguma coisa assim, e aí lá na hora o técnico falou alguma coisa assim, eu não sei a história toda, mas não, a gente vai fazer essa estratégia, a gente vai fazer isso, é assim que a gente vai marcar o gol, né, então você vai driblar tal fulano, tarará, e alguém do time do Brasil falou, né, vocês já combinaram isso com os russos, né, então essa questão do combinar com os russos acontece exatamente quando a gente está falando de moda infantil, que é o seguinte, a gente pensa aqui, e isso é um erro que eu cometi, só para contextualizar, eu comecei não comecei, mas eu tive um dos meus primeiros empregos, né, como estilista, foi na C&A da Europa, na moda infantil, e eu não tinha filho, eu tinha 19 anos, acho, não convivia com crianças, eu não tenho muitas, eu sou a mais nova da minha família, né, minhas sobrinhas, eu morava na Bélgica, então eu não via minhas sobrinhas, não convivia com crianças. E eu lembro que naquele processo era um pouco difícil, porque eu via tendências, né, coisa que eu já falei para vocês aqui, muito cuidado com as tendências, né, olhe quem é o seu consumidor, se aquela tendência realmente funciona para você. Então eu via aquelas tendências, a gente fazia viagens de pesquisa, etc. Eu comprava e via várias coisas lindas de inspiração, e que na verdade eu vinha descobrir depois a duras penas que as crianças não queriam vestir aquilo, né? A gente tem esse cenário muito forte, inclusive eu tenho alunas que a gente vem trabalhando muito sobre isso, que estão desenvolvendo marcas infantis muito conceituais e que são lindas, né, de ver, e que muitas vezes eu falo assim, você já combinou com os russos, já viu se as crianças querem usar essas roupas? Porque quem tem filho aqui deve ter essa experiência, né? Não quando é muito bebezinho, mas definitivamente à medida que a criança vai crescendo, quem é mãe ou pai aqui já deve ter tido a experiência de você comprar ou ganhar uma roupinha, um sapato, alguma coisa que você acha lindo e que você quer super que seu filho use e ele se recusa a usar. Você vai fazer o quê? Você vai forçar seu filho, sua criança a usar aquela roupa? Eu fui uma criança assim, a minha mãe queria colocar roupas em mim que eu não gostava e ela ficava extremamente frustrada, né, por isso. Eu me lembro como se fosse hoje, eu falava, mãe, eu não quero usar essa roupa, né? Eu sou mais nova de 2 meninos, e minha mãe, então, daí quando teve uma menina, ela queria me encher de vestido com frufru, com um monte de coisa, e eu detestava, e ela ficava super frustrada, ela só comprava vestido pra mim. E eu tenho uma filha também, e com a minha filha é a mesma coisa, tem várias, toda a moda infantil que eu pensava, ou eu via, né, antes de ter ela, que eu ia pôr de roupa nela, ela não necessariamente quer usar. Então, a gente precisa pensar que essa criança tem que topar usar essas roupas, por quê? Porque quem vai tomar a decisão da compra vai ser, lógico, esse pai, né, ou essa mãe que vão fazer a decisão da compra, e para isso os pais ou os adultos vão estar buscando sempre soluções, tá? Então, o que é uma solução de compra para um adulto que vai comprar alguma coisa para uma criança, né? Então, clima, né? Aqui em Curitiba a gente tem muito isso, vocês estão falando de chuva, né? A gente sofre muito aqui com clima, então as crianças vão sair, tá frio, tá chovendo, tá tudo molhado, então você tem essa necessidade de clima, de proteção. Aí, né, quando tá muito calor também, agora, recentemente deu uma esquentada, né? A minha filha não tinha roupa de verão que servia, por exemplo. Então, enquanto eu talvez não comprei roupa de verão ainda, porque as que eu tenho eu usei pouco, aqui em Curitiba ainda me serve, a minha filha já precisava comprar. Então, o nicho de moda infantil, ele tem um giro muito mais alto, que as crianças perdem roupa muito rápido, né? Porque elas crescem e já não serve mais. Então, por mais que a gente queira usar aquela roupa, e ela queira, né, já não serve mais. Então, a gente já começa a pensar em toda essa dinâmica, que solução que os pais querem ou precisam, ou o adulto que vai comprar essa roupa, porque não é só os pais. Então vejam aqui o título da nossa aula aqui. Como ter um negócio de sucesso com crianças e adultos em todas as fases desses consumidores, tá? Vamos falar dos adultos então agora. Eu já falei dos russos, né, que são as crianças, a gente tem que combinar com os russos. Então hoje, cada dia mais, eu já quando eu vou comprar com roupa para minha filha, eu já sei o que ela vai usar e aquilo para mim facilita a minha vida, porque né, aquele trabalho, você vai trocar a roupa da criança e chora que não quero isso, né? E ninguém gosta de gastar dinheiro com roupa e daí ficar lá, né? Então pensa nessa marca ou nessa loja
ou naquele estilo de roupa que, como adulto, ou como mãe, ou como pai, você comprou para essa criança e a criança não quis usar, às vezes está lá com etiqueta, né? Você, sinceramente, a gente vai ter uma aula sobre isso na semana que vem no workshop, tá? Você não vai comprar outra igual, sério. Porque você deve ficar tão frustrado com aquela roupa que morreu ali no guarda-roupa, que já cresceu, você tentou, não conseguiu que a criança usasse. Dificilmente você vai comprar outra igual, ou da mesma marca, ou se você for insistir na marca de novo, você não necessariamente vai buscar aquele estilo, tá? Então, se você já acompanha os meus vídeos, as minhas aulas, você já deve ter percebido, e semana que vem a gente vai aprender muito mais sobre isso, que a gente trabalha muito com fórmulas de produto, né? Então, lógico, a gente deve ter produtos que você tem em determinada escala, que você consegue vender mais unidades do mesmo modelo, isso te dá uma lucratividade muito melhor, etc. Mas, além de você ter uma profundidade mais peças do mesmo modelo específico, da mesma cor, da mesma estampa e tal, você também pode ter vários produtos que são similares, eles são diferentes aos olhos do consumidor, mas em essência eles são similares, tá? Um breve exemplo, tá? Então, estampado, eles querem estampa, ninguém vai comprar 3 camisetas com a mesma estampa, sim, tudo bem. Agora, o que funciona, gente? Quem tem menina aí, o menino vai se identificar, né? É unicórnio, fadinha, daí tem os personagens licenciados, etc, etc. Funcionam muito mais do que um monstro, entendeu? Um monstro do slime verde. Tem meninas que gostam disso também? Tem. Só que no geral, veja, eu por mais que não criei minha filha para usar só cor de rosa e roupinha e vestidinho e tudo mais, ela é uma menina que gosta de cor de rosa e de roxo, né? E ela adora unicórnio, então assim, se tiver um unicórnio na frente, eu já compro que tá fácil. Então, vou comprar camisetinha, compra 3 camisetas, pode pôr unicórnio, arco-íris, não sei o que, vai vender. Então isso é fórmula de produto, né? O que é um unicórnio? É um ser mágico, é colorido, é arco-íris, é brilho, etc. Isso que a gente está falando geralmente de meninas, né? Quando tá falando de meninos, é dinossauro, né? Cachorros, bichos, etc, etc, né? Marvel, super-heróis, etc. Tá fácil também, né? Então, assim, quando você vai pensar num produto um pouco mais nichado, você tem que validar isso muito bem com as crianças, que por mais que os pais gostem e comprem a primeira peça, o seu negócio não vai se sustentar. A gente vai falar muito disso semana que vem, tá na aula 2, principalmente da quarta-feira. Se você não tiver a recompra, se você não tiver essa fidelização de clientes, tá? Então pense nas fórmulas de produto, que são tons de cores, tá? Que são tipos de estampa, estampa que brilha no escuro, etc, etc. Quem trabalha com moda infantil e com as principais marcas aí brasileiras que vendem em multimarcas, vão perceber que elas têm sucesso porque elas trazem justamente essas fórmulas aí que estão funcionando, né? E geralmente quando a gente bate o olho em algum tipo de estampa, de roupa, a gente já acha meio esquisitinho. Dificilmente a gente vê uma criança usando aquele tipo de estampa, de cor, né, marrons, etc, né? Por mais que a gente ache estiloso, eu acho lindo. Tenho amigas que as filhas super topam usar roupa assim, meio parece toda meio minimalista, né, meio escandinava e tal. Eu acho super chique. Minha filha não, ela quer negócio com brilho, com um unicórnio e tal, etc. Então, isso são fórmulas de produto, tá? Que são para diferentes nichos também, tá? Então, a gente está pensando no consumidor criança. A gente vai falar das fases desse consumidor, que a gente vai falar de grade, de tamanho e interesses e tipos de produto. Mas vamos virar um pouquinho agora por os adultos, tá? Por que eu falei aqui no nome da aula nas fases desses consumidores também, tá? Porque vocês concordam que quem são os adultos que compram para as crianças? Vamos começar por aí. Bom, eu já fui tia, por exemplo, né? Tia jovem, tia adolescente que tinha sobrinhas, né? É óbvio que eu comprava coisas que eu achava o máximo e que as minhas cunhadas deviam não curtir muito, porque não necessariamente era o que as crianças queriam usar. Eu me lembro, inclusive, agora tá vindo aqui na minha memória, quando eu tinha 20 anos, talvez, e eu trabalhava na Adidas, no escritório central lá da Alemanha, morava lá na Alemanha, e eu achei que seria o máximo, né, que se fala assim, é o máximo, né, eu dar para minha sobrinha, que tinha 2 anos, acho, um agasalho vermelho, aquele Originals, né, aquele vintage da Adidas, né, então ele era inteiro vermelho, com as 3 listras, bem vintage, assim, bem anos 80, achei lindo, eu falei, ai, que lindo, imagina. Só que a minha sobrinha tinha 2 anos, e ela usava vestidinho de florzinha, então a última coisa que ela queria era um agasalho meio unissex, que tipo, Adidas não significa nada para ela,
né? E não tinha um bichinho desenhado, não tinha um brilho, não era rosa, não era roxo, não era laranja, né? Que era a cor preferida dela, que era laranja. E eu percebi que, assim, saiu uma foto, né? Ela tirou uma foto, ó, eu coloquei a roupinha e tal. Só que nunca mais vi a minha sobrinha com o negócio, né? E aí, agora que eu sou mãe, eu entendo que até eu, se eu tivesse comprado ou ganhado, né, de uma tia, aquela roupinha, acho super fofa, mas a minha filha também não ia topar usar, não. Tá? E por aí vai. Então, a gente tem que pensar quem que é esse adulto, o primeiro adulto. Pode ser um adolescente, né, que é uma tia, que é uma vizinha, que é alguém que gosta muito dessa criança, pode ser uma adolescente que cuida da criança, né, agora em pandemia, que tem aí de vizinhas, adolescentes e vizinhos aí cuidando, ajudando a cuidar das crianças, né, que vão pensar, vou comprar uma roupa, né, já pensa em algo que talvez elas curtam, né, e que não é o que a criança vai curtir. Mas então pensem nesse primeiro adulto. Então essa é uma fase de consumo de um adulto, tá? Que vai ser uma pessoa mais jovem que talvez não tenha filhos e não entenda do que a gente está falando aqui, ou não conviva tão próximo, né, da criança para entender do que a gente está falando aqui. Depois a gente pode falar de pais, né? Pai e mãe. Então, pai e mãe, fases da compra. Então, a gente tem pai e mãe grávidos, né? Que é aquele momento onde a gente idealiza a perfeição que vai acontecer quando o seu filho nascer e toda a perfeição das roupinhas que eles vão usar, né? E ali também a gente tem um padrão de compra totalmente diferente, né? Quem já tem negócio de moda infantil deve perceber, primeiro, como se vende muito mais roupa de bebê, né, e recém-nascido, muito embora eles usem só por alguns meses, né, isso porque tem toda aquela empolgação, preciso, né, comprar roupinha, fazer enxoval, tarará, tem presente, né, as pessoas se sentem assim que realmente precisam, ai, dar enxoval e roupinha porque vai usar, né, pro bebê recém-nascido. Os pais têm o poder de vestir essa criança, mas assim que já começam a pegar a prática ali, já começa a identificar algumas roupinhas que são os abacaxizinhos, né, de usar, que é difícil de lavar, que incomoda a criança, né, que é difícil de trocar a fralda, quem tem filho aqui sabe do que eu tô falando, e já começa a dar aquela encostadinha, né, nesses modelos aí, e já bate o olho na marca ali, ou na loja, né, que veio, e já pensa ali, já não é um lugar que eu vou voltar para eu comprar. Então vocês têm que considerar isso também, mas não impede, inclusive eu conheço boas marcas que são muito focadas aí nesse primeiro momento para vender para né, para esse adulto que não é pai, que não tem a criança, que não veste a criança e que tem essas ideias mais de adulto, né? Para criança, assim como eu comprei lá o agasalho vintage da Adidas para minha sobrinha e tudo mais, tá? Então aqui a gente está falando de adultos, primeira fase, né? Gravidez, né? Bebê recém-nascido. E aí a gente vai passando para as próximas fases desse adulto pai, que já é uma criança que já está maior e ele já tem uma intimidade melhor com a criança, já entendeu melhor a personalidade. Quem tem mais de um filho, quem tem muitas crianças, vão notar também, reparar que uma criança é diferente da outra, mesmo que sejam irmãos, que sejam criados iguais, né, toda aquela coisa. Então, muitas vezes você tem um filho mais velho que topava usar algum tipo de roupa e você guarda para usar com o segundo filho e o segundo filho não topa, né, ou herda de um primo e tal, e tem um que topou herdar as roupas do primo e usa, e o outro não usa, tá? Então, esses adultos que são pais mais experientes, vamos falar assim, eles vão ter um padrão de compra diferente também. São pais que já vão estar muito mais abertos a fazer escambo, a pegar, né, roupa de irmão, de primo e etc, né? E que na hora da compra vão focar realmente na necessidade, na praticidade e, óbvio, já entendendo o que está combinado com os russos ali, que é com a criança, o que ele sabe que a criança vai usar. Então aqui a gente já tem um padrão de compra diferente tanto no estilo como também no preço, né? Então a gente tem que pensar sempre nesse preço de venda, como que é o estilo de vida desse cliente, tá? Se ele topa pagar um pouco mais caro por uma roupa que talvez ele vai vender, o mercado de segunda mão do infantil é muito forte e a gente vê essa tendência crescendo cada vez mais, que as roupas que você, né, os acessórios, os sapatos, etc., que você investe um pouco mais, você tem a possibilidade de venda depois, ou se é alguém que foca realmente no melhor custo-benefício, ali algo baratinho para bater, etc, tá? Então ali a gente já está falando de outra fase desses adultos que são pais. E assim vai. Depois a gente vai falar de uma criança mais adolescente, tal, que talvez esses pais levam juntos para fazer as compras, certo? Então a gente tem um adolescente que tem mais autonomia e o que tem menos autonomia para escolher suas próprias roupas, e as marcas refletem isso. Então tem marcas que são muito voltadas para a aceitação dos pais, né, dos adultos, dos cuidadores, etc.
E tem marcas que claramente são focadas já e que já trabalham com rede social e com a comunicação direto já focado no adolescente, sem passar pelo filtro do pai ou da mãe, tá? Então a gente já daí começa a passar para aquela fase da pré-adolescência de pais daí mais maduros ainda. Aí a gente pode pensar, próximo lote de adultos aqui, fases da vida de um adulto que compra moda infantil. A gente vai ter tios mais velhos, tios avós, né? Que talvez tenham os seus próprios filhos, que são avós, né? De outras crianças e tal, que são os mais experientes, que talvez tragam um estilo que não é o que a criança quer usar, ou que é o que a criança quer usar, enfim, que querem soluções. Também a gente vai pensar no poder aquisitivo desses adultos mais velhos, que muitas vezes pagam mais por essas roupas para levar para essas crianças que estão em outro momento da vida. Isso é muito comum também. Às vezes são marcas que os próprios pais não conseguem comprar para os seus filhos, aí tem lá uma tia-avó, etc., né? Ou um amigo, né? Uma tia de coração mais velho que tem essa condição e que já tem um pouco mais de experiência com crianças também. Então, você pode ter uma marca, uma loja focada em atender esse público, tá? Desses adultos mais velhos que são os que investem um pouco mais e que pensam em dar uma boa roupa aí para certas crianças, que podem ser seus sobrinhos netos, seus netos ou filhos de amigos, tá? E aí, lógico, a gente tem os avós, né? Os avós que investem bastante, é um ótimo mercado para se estar e, claro, a sua loja, a sua marca pode atender a todos esses. Só que a hora que a gente for falar na comunicação, como com qualquer tipo de produto, você vai ter que eleger com quem que você fala mais. Tá? Se você fala mais com essa avó ou com essa tia-avó que tem mais poder aquisitivo, que está disposto a comprar uma roupa mais bacana, tá? Ou que pergunta para os pais o que eles querem e daí se os pais falam, precisa de tênis, vai lá e compra o melhor tênis que tem, entende? Ou se você vai focar nos pais mesmo, que a sua comunicação vai ser diferente, tá? Vai ser muito mais focada na praticidade, na solução que eles precisam ali, nessa velocidade, tá? Ou se você vai focar daí num público que é mais jovem, que não tem filhos e que às vezes compra roupas, né? Esse é um público menor. Então a gente tem essas fases dos adultos. Então considere aí quem que é o seu principal consumidor adulto, tá? Porque esse consumidor adulto, ele vai se relacionar com essa criança e pode ou não levar a criança junto para fazer essas compras, tá? Então agora vamos voltar lá para as crianças. Como que a gente encanta as crianças e os adultos? A gente já entendeu, eu vou encantar os adultos com as soluções do que eles precisam. Então o que a tia-avó quer? Quer uma solução de presente, que é um presente poxa, que vai ajudar, sabe, que vai ser um negócio legal, que vai, sabe, ela faz questão, a avó também, o que você precisa, investe um pouco mais, né, ou não, às vezes é um avô que tem menos poder aquisitivo que os pais, tá, com quem que você fala? Tá? Então aí a gente já vai pensar na solução que você vai trazer. Se eu vou trabalhar com alguém que está buscando um presente mais caro, de repente eu nem preciso de algumas das marcas que vocês estão citando aqui, né? Que eu conheço, que são ótimas marcas aí brasileiras, infantil, né? Kili, aí a Brandili, Malve, etc, né? Cuquier, enfim, são inúmeras, né? Que a gente pode pensar aqui. Talvez você possa trabalhar com algumas marcas mais nichadas, mais caras, alguma coisa mais diferenciada, tá? E aí a gente tem que pensar nessa criança. Essa criança vai junto, né? O que tem de vó, tia-avó e tal, que vai lá. A minha mãe é uma dessas, por exemplo, sempre foi com todas as netas. Mãe, olha aqui a minha filha e tal, cuida dela um pouquinho aí e tal. Quando eu vou buscar, tá com sacola de roupa. Levei ela fazer compra. E aí chega lá na loja e fala, pessoal, essa é minha neta. E aí tudo que a vendedora passa e a minha filha gosta, ela compra, né? Coisas que talvez eu não compraria, né? Porque não são práticas, porque etc, que é difícil de lavar e tal, mas ela quer comprar, vó e vó tem o direito de fazer esse tipo de coisa. Então a gente vai pensar num produto diferente. Se essa criança vai junto, tá? Então, se essa criança vai junto, a gente tem que pensar no ambiente da venda, tá? Então, o que é um ambiente de venda? Tem um espaço bacana aí nessa loja, tem um play, os produtos são, os displays, eles são mais baixos, a criança consegue pegar esses produtos, tá? Sempre cito esse exemplo, um dos maiores cases de sucesso do Brasil de calçados infantis é a Pampili, tá? E agora a gente vai começar a falar, então, no ponto aí das fases da vida da criança e na questão da grade, tá? Mas pensando na Pampili, que é um nicho, eles focaram no nicho de sapatos e só no gênero de meninas, tá? Quem conhece
deve ter visto, as lojas são só em shopping, são franquias, são excelentes, são super organizadas. E o ponto de venda e o produto, eles são muito bem casados, de forma que a criança instintivamente quer entrar nessa loja, que parece um parquinho, é tudo baixinho, é tudo na altura deles, daí tem a vendedora faz uma pintura cheia de glitter lá na criança, faz um laço, uma trança e põe na criança e tal, tem bexiga para todo quanto é lado, e você pode ir lá fazer isso sem comprar sapato, né? Então agora com a pandemia a gente não tem ido em shopping, mas eu tenho sobrinhas já de 14 anos, com as minhas sobrinhas e minha filha, são 4 meninas na família. E essa mais velha que ganhou o agasalho lá, Originals da Adidas. E todas elas eram apaixonadas por essa loja, né? Então, assim, quase todos os sapatos delas acabavam sendo comprados lá. E eu lembro que eu via de fora como essa consumidora jovem aí, né, que não tinha filhos, e falava, nossa, mas que coisa, né? Já fica botando marketing na cabeça da criança e tal, né? Aquela questão toda. Mas hoje que eu sou mãe, eu vejo como é que é, na verdade, e como gestora de marcas e de lojas, eu acho sensacional, porque as lojistas são todas treinadas para gostar de criança, para brincar, para conversar, tem negocinho lá para desenhar. E esse acolhimento, ele é independente da venda. Então, o que isso cria é uma grande fidelização. Porém, o produto, ele é excelente também. O produto encanta, é tudo de coelhinho, e daí tem de unicórnio, e daí tem de gatinho, e tem de tudo quanto é bicho, tem de ovelhinha e tal. E é tudo muito sensorial, muito agradável para as crianças. E então a criança quer ir lá, mesmo que ela não precise de sapato, né? Diferente de, talvez, se você é da minha geração, aí da nossa época, precisa comprar sapato. Ai, que saco. Né? Você ia naquela loja que era uma loja da família, né? Então tinha calçado masculino, feminino, infantil. Tava tudo lá em cima, a gente não conseguia pegar, como criança tinha que ficar sentado lá naquele banquinho sem graça, esperando a tia trazer lá um monte de sapato para você pôr no pé e eram todos sem graça, né? Então era uma experiência chata para a criança que eu tinha que ir, vocês também, né, devem ter ido quantas vezes aí com as suas mães ou seus cuidadores para comprar esses sapatos, é uma experiência chata para a criança, né? Então hoje, né, no exemplo da Pampilha ou várias outras marcas aí e lojas que trabalham muito bem essa parte do calçado infantil, ou mesmo do vestuário infantil, para muitas crianças essa saída para comprar a roupa ela acaba sendo uma diversão. Tá? A PUC tem uma loja muito bacana também, a Ering Kids também tem, então que vai ter lá brinquedo que você entra, tal. A PUC é outro exemplo fantástico, a criança entra lá, ela quer tudo, porque tudo brilha, tudo é divertido, tudo tem um jacaré, tudo tem, né, porque é divertido, tá? Então, aí que é agradar as crianças, tá? Ao agradar as crianças, vocês não concordam que você encanta os pais também, ou os adultos que vão comprar? Porque pensa, o que o adulto quer? Precisa comprar um sapato para a criança. Tá? O que o adulto não quer? Que a criança fica enchendo o saco, não quer ir comprar, fica emburrada, chora, fica reclamando, né? Então, se eu preciso comprar um sapato para minha filha e eu anuncio isso, ela fica feliz, porque ela vai lá na loja brincar, ela fala, pelo amor de Deus, vou nessa loja, porque ela resolve o meu problema. Eu vou sair de lá, porque lá, hashtag com o estoque tem venda. Então, toda vez a Pampilha tem uma gestão de estoque muito boa das franquias deles, então dificilmente você vai procurar um tipo de sapato que eles vendem lá e não vai ter, né, na numeração aí do seu filho, ou, né, da criança que você vai comprar. Então, você vai encontrar o que você quer. Preciso de uma bota 27, tá? Você vai lá, vai ter, tá? Fiz um stories aí recentemente, até semana passada, sobre exatamente isso. Minha mãe foi numa loja comprar um presente para uma criança aí e me ligou, falou o que você precisa, o que a Yara precisa, Yara, minha filha. E eu falei, tá precisando de tênis, que já não serve mais nenhum e tal, então o número dela é 29 e tal. E aí passou, eu falei, me comprou o tênis e tal, não tinha no tamanho dela. Aí eu fiz os stories do hashtag sem estoque não tem venda. Minha mãe tava lá com o cartãozão na mão, preparada para comprar o tênis mais caro que tinha na loja. Aí não tinha. Então hashtag sem estoque não tem venda. Então a Pampilha é uma loja onde sempre tem estoque. Você vai lá para comprar uma sapatilha rosa e tal, vai ter, tá? É tipo a Arezzo, a Anacapri, tá? Vou lá para comprar uma sapatilha preta no 38, vai ter, tá? É uma afronta não ter, tá? E assim, a criança vai ficar feliz. Então os pais vão ter, ou os adultos vão ter a solução, o outro adulto lá que quer um presente especial entra na Puquê, poxa, você vai ter muita opção, certo? Você vai ter pijama, vai ter calcinha, vai ter meia, vai ter mochila, vai ter copo, vai ter caixinha, vai ter tudo que você pode imaginar. Super divertido, super legal, a criança quer tudo, você vai arrasar com o seu presente, que a criança vai amar.
A PUC não existe mais, né? Tá bem difícil mesmo. Eu lembro desse processo aí, começou ano passado. Realmente, muito triste, né? Mas a ideia aí é que eles vão fazer uma reinvenção aí de uma dessas marcas também. Acho que agora esse ano com a pandemia deu uma parada, mas era muito legal, né? Muito boas as peças deles também. Mas o adulto vai ter essa solução, que ele vai arrasar com o presente, o pai e a mãe vão ter o sapato lá ou a roupa que precisava, sem a criança ficar reclamando, chorando, achando ruim, né? E a criança vai ser feliz, é aquele tipo de compra que a criança já sai querendo usar, sai abraçada com o negócio, tá? Então todo mundo fica feliz. Então é isso que vocês todos têm que buscar, né? Encantar, aqui como o nome da nossa aula aqui, ter sucesso aí com as crianças e os adultos em todas as fases desses consumidores, tá? Voltando então para a gente finalizar as fases dos consumidores crianças, tá? Então o que são as fases? São os tamanhos, as grades e os tipos de produto que você vai oferecer. Por quê? Diferente de adultos, tá? Onde a gente tem a grade, enfim, né? Que ela pode até ser extensa, mas a gente está falando aí de tamanhos de adulto, né? Então 34, 36, vai no mínimo ali, até, sei lá, 50, 58, 60 e tal, se for para o plus size. Mas no infantil a gente tem todas as idades, né? Desde o recém-nascido ou até prematuro, né? Menciono bastante para vocês, não se esqueçam, né? Que é um nicho de mercado aí muito importante, né? Roupinha de bebê que nasce prematuro. Eles precisam de roupinha também, a roupinha de recém-nascido gigante para os nenenzinhos, até a pré-adolescência. Então, além de definir se você vai trabalhar com menina ou menino, né, que é a questão do gênero, como eu citei, a Pampilha só, né, foca nas meninas, né, não que menino não pode comprar lá, mas foca nas meninas, né, e tal. Então toda a comunicação vai falar, você que é uma princesinha, ou para as meninas, ou para as princesas, ou para, né, etc, as fadinhas e tudo mais. Você pode ter essa definição de trabalhar só com um nicho, né, com um gênero, mas também quais fases da criança que você vai atender, tá? Porque para cada uma dessas fases você talvez até tenha que ter fornecedores diferentes, você vai ter que ter espaços diferentes, né? A comunicação vai ser diferente, tá? Só que a questão é que quando você fideliza, né, em alguma loja, a tendência é que as pessoas voltem para ela e as crianças vão crescer, né? Então, o exemplo da Pampilha, por exemplo, minhas sobrinhas usaram até não servir mais, eles vão até o 36. Essa minha sobrinha de 14 anos aí calça 39. E eu lembro quando ela ficou bem triste, quando ela passou a calçar 37, não servia mais os sapatos da Pampilha, que ela usava desde bebezinha, desde 1 ano, olha só. E lojas também, quando você pensa que vou ter de menino e de menina, é que sim, né, você vai atender às vezes a família ou gêmeos, né, etc. Então, dá para você considerar. Quanto mais nichado, mais forte a sua comunicação, mais forte o seu marketing, tá? Então quando você abre um pouco mais, você obviamente consegue atender um pouco mais de público, só que veja se você atende mesmo ou se você só joga lá um monte de produto e espera que todo mundo venha, tá? Eu sou mais da preferência que você niche bem e você atenda muito bem um nicho específico, tá? Então você pode considerar gênero, né, ou agênero, é outra escolha, né, que seja tudo unissex, também dá, só tem que combinar com os russos, que por mais que eu apoie essa ideia, a minha filha quer usar vestido todo dia, e né, ela fica chateada se alguma coisa não tem um laço, né? E aí a gente vai pensar nos tamanhos e nas fases dessa criança. Bom, grades de moda infantil, tá? Vocês têm que entender que os produtos, eles são construídos de acordo com essas grades. Quem já compra de marca já deve ter percebido que no próprio catálogo já vem quebrado assim. Mas você vai ter lá bebê, ou recém-nascido, ou prematuro, etc. Até 2 anos, tá? Isso porque é um bebê que usa fralda, tá? Então, mesmo o bebê que já começa a andar ali e tal, que usa fralda. Então, ali a gente já vai ter body, que fecha embaixo, as calças são maiorzinhas, né, no bumbum, para caber o fofinho da fralda, são peças mais molinhas, dificilmente você vai ter jeans, couro, né, coisas duras, então você vai ter talvez uma jegging, né, uma malha que imita um jeansinho ali, mas não vai ter aquela peça dura, né, alfaiataria, por exemplo, né? Só as tia Andressa lá com 18 anos que comprava esse tipo de coisa, que não tinha filho, né? Então, assim, porque é duro, né? Às vezes tem alergia, o bebezinho ainda tem mais alergia, então é um produto um pouco mais sensível. Você tem que cuidar com aplicações para o neném não engolir. A lei brasileira ainda é muito falha, muito vaga com relação à segurança das roupas de bebê, né? Como eu mencionei que eu trabalhei com moda infantil lá na CIA da Europa, a gente era super rigoroso, era o departamento mais rigoroso com segurança, né, para as crianças não engolirem ou não, enfim, não se machucarem, né, com as peças. E aí depois a gente passa
para uma idade a partir dos 2 anos, ali aproximadamente, então tem esse conflito ali dos 2 anos, se vai comprar de bebê ou, ou de criança maior, que é quando a criança já não usa mais fralda e tal, então a gente vai deixar de ver body, vai ser mais camisetinha e calça separado, as calças já são mais justinhas no quadril, e ali a gente vai com a criança até aquela idade escolar, né, então até os 6, 7 anos mais ou menos. Geralmente as marcas daí vão trabalhar com um modelo, eles não vão ter o mesmo modelo, por exemplo, de calça, eles não vão ter do recém-nascido ao 14 anos, ao 13 anos, vai ser um modelo focado talvez nessa primeira infância. Tá? E daí vai ter lá tamanho 2, 3, 4, 5, 6, eu pulo direto pro 6 e tal, e é aquele modelo ali. Depois a gente entra na próxima fase da criança, que é entre os 7 anos ali até a pré-adolescência. E aí vai até os 12, 13, 14 anos, que é aquela fase daí já do pré-adolescente, que também o estilo muda completamente. Então, quando a gente pensa não só na parte técnica do produto, na modelagem desses produtos, mas a gente vai pensar também no que a criança quer naquela fase da vida dela. Tá? Então, obviamente, uma criança de 11, 12 anos, ela vai querer um estilo de roupa diferente da criança de 3. Tá? Dá para fazer a mesma camiseta? Até lá dá, só que não necessariamente vai ter o mesmo impacto, tá? Ali com aquela criança. Então pode ser que você queira também fazer um break ali naquela fase ali dos 11 anos e trabalhar bem um público pré-adolescente. Eu tenho um aluno, inclusive, que tem uma marca bem focada nisso, que é a Garotada, uma marca mineira muito legal, que eles falam que é roupa de sair. Né? Então, assim, roupa de sair trabalha muito bem esse público pré-adolescente, a comunicação e tudo mais. Tá? E aí não trabalha tanto com um bebezinho pequenininho lá. Tá? Então, quando você for pensar no seu mix de produtos e no seu público-alvo, quem você vai atender, veja, se você não focar, você essencialmente vai acabar comprando e querendo vender para menino, menina, recém-nascido até 14 anos. Você precisa de uma baita de uma loja, tá? E a tua comunicação vai ser um pouco mais complexa, tá? É a mesma coisa que a gente vai falar na quinta-feira sobre feminino e masculino. Dá para ter os dois na mesma loja? Dá. Só que como que você comunica, né? Vai ser uma loja da família, uma loja do casal e tal. Então, tem coisas que você vai comunicar que vão ser mais interessantes para a mulher consumidora do que para o homem e vice-versa. Tá? Então, esse é o preço, é o imposto que vocês pagam, né, por buscar atender muitos nichos. Tá? Então, considere agora, né, se você não abriu ainda e se você já tem negócio, você pode considerar qual que é o seu ponto forte, tá? Onde você quer focar mais, categorias ou fases que você vai eliminar, tá? E pode ir fazendo isso gradativamente. Além disso, tem toda aquela questão de acessórios, né? Então, quem trabalha com bebê, às vezes quer pôr toda aquela coisa arada, né? Aqueles bolsa e acessórios de alimentação e porta-fralda e nananana, brinquedo, né? Então, assim, você quer ter tudo isso, você precisa de uma loja grande e de um atendimento que vá atender aquilo também. Não basta colocar o produto lá, tá? E aí vamos fechar então a aula juntando as duas coisas, né? Entendendo então os nichos que vocês vão trabalhar é para quem que você vai vender. Porque eu posso, por exemplo, escolher, não, vou trabalhar com um menino de 2 a 10 anos, tá? Por exemplo, então uma criança em idade escolar que não é nem bebê, nem é pré-adolescente, menino. Então, pô, vou ter um nicho bem legal aqui, um foco bem bacana no tipo de coisa que esses meninos gostam e tal. Ah, vai ser, sei lá, aventura, caminhão, moto, dinossauro, etc. Eu só vou falar disso, e aí eu vou fazer toda uma comunicação em torno disso, né? Vai ter lá brinquedinho na minha loja com relação a isso, tarará. Só que quem vai ser o público que compra, tá? Eu vou focar daí em vós, ou em pais, ou em todo mundo. Já que eu já foquei bastante aqui na criança, talvez eu possa poder vender desde a tia lá que não tem filho, que vai achar legal, vai falar, olha só que diferente. Então você pode pensar num produto topo de pirâmide lá que agrada a tia que quer um negócio diferentão. Coisas práticas, base de pirâmide, coisas que atendam às soluções que pais querem. E presentes especiais, produtos mais bacanas, mais caros, mais elaborados aí, que talvez um adulto mais velho queira e possa pagar como presente, tá? Então considere isso aí, organiza isso na sua cabeça, tanto para sua loja como para sua marca. Se você vai começar um negócio do zero aí, do modo infantil, já pense para quem que você vai trabalhar. E essência, estilo desses produtos, tá? Porque você pode ter unicórnios e unicórnios, dinossauros e dinossauros, né? Vai ser um dinossauro estilizado. Eu tenho outra aluna que tem uma marca de moda infantil, que é a Sapotes, que chama,
E o propósito dela é trazer a fauna brasileira, que está em extinção e tal. Então ela faz desenhos estilizados lá da jaguatirica e tal, desses bichos da fauna brasileira, que são bem fofos, e faz essas camisetas, né? Então ela é a gênero, então a camiseta não importa se é menino ou menina que vai usar, mas é um nicho, né? É um nicho específico, porque ele não é um bicho que é um personagem licenciado, tipo Mickey da vida, né? Ele vai ser focado em famílias que têm um estilo de vida que são próximos da natureza, que prezam pela preservação dos animais, que é uma criança que, enfim, que às vezes é escoteira, esse tipo de público. Então esse é o estilo, esse é o foco, por mais que eu tenha talvez ali um leão ou um macaco, né? Ele não é um macaquinho desenhadinho, ele é um macaco de verdade, ele é um macaco X lá que tá um mico-leão dourado e tal. Tá? Então ele tem um significado. Então, mesmo sendo dois macacos, a gente tem um estilo e outro estilo, que vai atender essa criança e os adultos que vão comprar e que vão encontrar essa marca. Tá? Então, se você vai vender para uma criança bem pequena, não faz sentido, lógico, se fazer um Instagram focado em fazer um anúncio para essa criança, que dificilmente ela tem esse lugar. Né? Então, você vai ter que cativar os adultos que podem comprar esses produtos aí. Tá? Certo, gente? Que legal. Então, tô vendo aqui alguns dos seus comentários. Legal aqui, obrigada, gente. Já abri menino e menina do P aos 16, mas sem acessórios. Pretendo futuramente colocar calçado. Calçado é outra gestão grande. Aí amanhã a gente vai ter a próxima aula que vai ser sobre calçados. A gente tem daí bastante tamanho, tá? Então considere o que você dá conta de fazer. Você faz direito, não adianta só ter lá. De repente você deixa calçado lá para Bibi fazer, né, enfim, para outra marca aí, e você foca no que você faz bem, tá? E por aí vai. Melissa, por exemplo, é outro case, eles têm uma seção de infantil muito legal que atende muito bem as crianças também, né, junto com o feminino, certo? Então a gente tem que entender quais são para onde você pode ampliar, que vai agregar para o estilo de vida do seu consumidor e que faz sentido na essência do seu negócio, tá? Então o pessoal perguntando, para e-commerce de 2 a 12 anos, qual seria a grade ideal? Grade ideal, eu tenho aula sobre grade aqui, tá? Não tem uma grade, eu falo, olha aqui, olha só, Gisele, a grade ideal é você comprar 20% 2 anos, 30% 3 anos, tá? Isso não existe, tá? Cada negócio vai criar a sua grade ideal. Existe, só que você tem a sua. Eu não posso sentar aqui e falar, a grade ideal é essa, tá? Você tem que definir isso a partir do seu negócio. Procura aqui que eu tenho uma aula só sobre grade, põe André Serrano no favorito, que tamanhos devo comprar. Essa aula vai te explicar isso, tá? Você tem que entender das compras que você fez, quantos por cento de cada tamanho você está vendendo, e ajustando suas compras você vai chegar num percentual de grade ideal para cada tipo de produto, tá? Então, de repente a sua grade que funciona mais numa legging é diferente de um shortinho bufante, por exemplo, larguinho, tá? Legal. Que mais aqui, pessoal? Calçados é mais difícil, sim, tá? E a margem não é tão rechonchuda assim quanto de vestuário. A Glaucia passou por todas essas fases. Para mim, o grande desafio era vestir minha filha, que sempre foi fora do padrão de altura e peso. Sim, a gente tem nichos também de tamanho, né? A gente tem acessórios também. Tem lojas só de óculos para criança, né? Óculos de grau, óculos de sol só para criança. Tem marca só para crianças maiores. Hoje a gente tem uma questão de obesidade infantil que é real, e essas crianças não vão usar roupa de adulto, que é comprida, que não tem nada a ver com elas. Tá? Então, tudo isso a gente tem que olhar o mercado que eles estão buscando aqui. Livro tag infantil com semijoia dentro, que eu acho? Eu acho que se o seu público gosta dessa semijoia e você tem cacife, você consegue bancar isso, que é o cuidado, molho mais caro que peixe. Sempre essa história de brinde, de coisinha, de mimo, tarará. Na maioria das vezes sai mais caro do que o produto em si. E se você não tem margem para isso, não é a tag que vai vender teu produto, tá? É a solução e a criança bater o olho e amar. Tem margem para isso, quer fazer, veja se o seu público realmente precisa, gosta, quer aquilo, deseja, vai fazer uma diferença, tá? Eu tenho feminino, masculino e infantil. Será que tenho que focar só nos adultos ou posso ficar com os três? A minha recomendação, pelo menos para comunicação, é que você divida, tá? Porque a comunicação para falar de moda infantil é diferente
de falar de moda masculina e feminina, o estilo de vida e, enfim, a voz, né, tudo que você vai falar, você não vai cativar tão bem quando você fala assim, de forma genérica para todo mundo, né? Então, o que meus alunos tendem a fazer é ou separar a loja fisicamente, né? Então, assim, de repente, tinha 2 lojas e as 2 faziam os 3 tipos de produto. Pode considerar fazer uma loja só do infantil e outra dos adultos. Ao meu ver, a comunicação fica melhor, tá? Ela fica mais focada. E a criança vai se sentir melhor lá na loja que é só de criança e os adultos vão se sentir melhor na que é só de adulto. Eu, pessoalmente, prefiro isso. Mas é dizer que essa é a única forma que funciona? Não. Tá? Eu sei que funcionam, também tem várias lojas de departamento que funcionam bem. Eu tenho visto como tendência esse formato diminuir. Tá? Então, essa questão de loja de departamento na Europa é muito grande, funciona muito bem. Aqui no Brasil não emplacou tanto. A gente tem no interior, eu tenho alunos que têm, mas são lojas muito grandes e a gente trata a gestão de cada departamento separado. Então você vai ter tanto um gerente ou vendedores, etc., focados só naquele setor, só do infantil, compradores também só focado naquela subloja, né? E outra só focada no feminino, outra só focada no masculino. Se tá tudo sob o mesmo teto, legal. Mas essencialmente eu tô tratando cada uma delas diferente. Alguns têm até nome diferente, Instagram diferente, tá bom? Certo, gente? Então, muita coisa, né, para falar de moda infantil. É um negócio muito encantador, que tem um giro muito legal, se você acerta, tá? Então, acho que ficamos por aqui.